Olá a todos! Hoje a gente vai falar de para que serve o PET-CT. Para quem assistiu ao nosso vídeo da semana passada, a gente falou o que era o PET-CT. O PET-CT é um exame por imagem feito por duas especialidades, que é a medicina nuclear e a radiologia. E ele utiliza de um radiofármaco para conseguir enxergar o funcionamento do corpo. São utilizados vários radiofármacos com radionuclídeos diferentes, mas o principal que a gente usa mais comumente é o FDG marcado com flúor 18. E o que vem a ser então o FDG? O FDG é uma molécula chamada fluodeoxiglicose. Ela mimetiza a glicose nas nossas células. Então, ela é reconhecida pelos transportadores de glicose da membrana celular e ele é transportado para o interior da célula, tal qual a glicose. E aí ela também também é fosforilado pela hexoquinase e transformado em FDG6-fosfatase igual a glicose. A diferença é que aí ele não vai mais para frente no metabolismo da glicose, né? Então ele não sofre nem a glicólise, nem a gliconeogênese e ele também não retorna para o estado prévio. Para fazer esse exame, a gente precisa de uma preparação importante. A preparação do paciente é bastante importante. A gente precisa que o paciente, então, tenha um jejum ou que descontinue a alimentação intravenosa e de fluidos que contenham glicose por pelo menos 4 horas. O ideal é que sejam 6 horas. Nós temos como objetivo que a glicemia sanguínea esteja normal e a insulina também esteja nos níveis basais. A gente sempre mede a glicemia sanguínea para poder identificar se tem ou não uma hiperglicemia de jejum nos pacientes. Nós não podemos fazer o exame naqueles pacientes que têm uma glicemia alta. Então, de 150 para cima, já começa a ser um impeditivo para fazer o exame. Pacientes diabéticos, eles precisam estar com a diabetes controladas, é preferível que façam jejum durante a noite, então a gente procura deixar o paciente diabético como primeiro paciente do dia, não pode fazer o uso de insulina ou hipoglicemia antioral logo assim que acorda, então ele já faz o jejum, acorda, vai fazer o exame, depois faz o uso da insulina ou do hipoglicemia antioral. E o paciente que tem uma diabetes não controlada, a gente precisa de um jejum de pelo menos 4 horas, e depois de uma alimentação leve, e uma pequena dose de insulina regular, para daí a gente conseguir fazer o exame. Então, o nosso objetivo é o nível de glicose normal e de insulina nos níveis basais. Então, essa é a biodistribuição comum, normal, do FDG. A gente consegue ver, então, que apesar de serem duas biodistribuições normais, nós temos algumas diferenças, como, por exemplo, aqui eu tenho uma mama mais captante do que aqui, eu consigo enxergar o coração nesse e aqui eu não consigo enxergar, eu tenho fígado bem mais captante nesse paciente, enquanto aqui o meu fígado já é menos captante. O que acontece aqui? Tem que lembrar que esse exame ele vai marcar tudo aquilo que consome energia. Então, se o paciente fez uma atividade física antes de fazer o exame, eu vou ver aquela musculatura que ele exerceu mais captante. Por que o coração está captando aqui? Porque esse paciente fez um jejum mais curto do que esse daqui. Quanto mais prolongado é o jejum, menor a captação a gente tem no coração. E por que eu falei para vocês que a glicemia era muito importante? Porque o FDG ele é dividido por vias alternativas da glicose, como os músculos subcutâneo e coração. Então, se eu tenho uma hiperglicemia, ele vai captar bastante em regiões de partes moles, nos músculos, né? No subcutâneo, no coração, o que vai impedir a gente conseguir enxergar o alvo, a doença que a gente está querendo enxergar. A glicose, o FDG, ele vai ser distribuído por todas essas partes moles, essas regiões de músculo subcutâneo que o paciente tem, e aí acaba sendo desviado a quantidade que iria para aquele lugar da lesão, o que às vezes pode impedir que a gente consiga enxergar aonde está a lesão desse paciente.
E por que que a fusão de imagens que a gente conversou na semana passada é tão importante? Eu tenho esse paciente daqui, a gente vê que ele tem uma lesão no pulmão, isso já é certo. O restante a gente vê que é uma biodistribuição comum, a gente consegue enxergar bem o coração, o cérebro bastante acentuado e a bexiga bastante acentuada, normal da biodistribuição normal, né? Afinal de contas, o FDG ele é eliminado principalmente através de urina, mas alguma coisa também é eliminada através de fezes, por isso que a gente consegue enxergar isso tudo. E aí a gente vê que tem essa areazinha hipercaptante, hipermetabólica, focal em região de abdômen. E aí o que é isso? Isso é um linfonodo? Isso é um implante peritoneal? Né? Esse paciente então está com metástase dessa neoplasia pulmonar já conhecida. E aí quando a gente faz a fusão de imagens, a gente consegue ver que essa areazinha hipermetabólica que a gente tinha aqui, na verdade é a pelve renal. Então isso é uma eliminação fisiológica do material. E quais são as aplicações que a gente tem do PET oncologia? A gente pode diferenciar lesões benignas de malignas, estadiar e reestadiar para o planejamento terapêutico, predizer e monitorar a resposta ao tratamento. A gente vai falar agora, então, sobre diferenciar as lesões benignas de malignas. Então, aqui eu tenho um paciente de 56 anos com nódulo pulmonar solitário assintomático. A gente vê que existe essa lesãozinha aqui, essa imagem nodular, bem vista na tomografia, só que quando a gente faz a imagem de PET-CT, não tem captação nenhuma. Então, esse nódulo pulmonar não era metabólico, provavelmente não é doença. Só que esse paciente tinha uma outra área hipermetabólica focal em região de intestino, e aí foi feita a biópsia, era um adenocarcinoma de seco. Este outro paciente também com nódulo pulmonar solitário, ele era fumante, ele apresentava esse nódulo de 1,2 por 0,7 centímetros no segmento antero-posterior, então a gente enxerga o nódulo aqui, é um nódulo com densidade de partes moles, a gente consegue ver aqui, e aí a gente enxerga uma captação bem discreta do SUV, do FDG, ele tem um SUV máximo de 1,5, e aí, na verdade, isso era um tuberculoma. Já esse paciente não fumante de 42 anos, com nódulo de 3 por 3 centímetros, situado no segmento superior do lobo inferior direito, visto no pré-operatório, com desvio do septo nasal. E aí, a gente visto no pré-operatório de desvio de septo nasal. E aí a gente enxerga, então, essa lesão aqui com densidade de partes moles, que é bem captante nas imagens de PET com FDG, tinha um SUV máximo de 8,2, e a gente vê que a gente viu que era um carcinoide atípico no anátomo patológico. Outra aplicação que a gente tem na oncologia, então, é estadiar e reestadiar para o planejamento terapêutico. Então, aqui nós temos um paciente de 60 anos, portador de adenocarcinoma de pulmão direito, indicado para avaliação de radioterapia, com intervalo de 3 meses. E ele precisava ter um esclarecimento de uma massa na adrenal direita, e ele estava se queixando de ciatalgia, também à direita. Então, aqui a gente tem a imagem do tumor viável. Quando a gente fez o PET-CT, a gente viu que ele tinha implantes em músculo piriforme e no subcutâneo, além da lesão na adrenal, que tinha sido visto já e estava se interrogando se era ou não doença. Outro paciente que foi operado de neoplasia de pulmão em 2003, foi ressecado 4 costelas à direita e submetido à radioterapia há 1 ano. E aí ele começou a apresentar um espessamento pleural difuso. Quando foi feito o PET-CT, a gente viu que esse espessamento pleural captava bem e era, na verdade, uma recidiva nesse espessamento apical da pleura. E o PET também serve para predizer e monitorar a resposta ao tratamento. Então, aqui nós temos uma avaliação precoce da resposta de quimioterapia em neoplasia de não pequenas células pulmonar. A gente vê aqui um paciente que tinha uma massa pulmonar, que captava bem. 3 semanas após a quimioterapia, já reduziu bem a intensidade de captação. 3 meses depois já não era visto nada. E aqui
Um outro paciente, também de avaliação precoce de quimioterapia, em carcinoma de não pequenas células pulmonar. E aí o que a gente enxerga, na verdade, ele tinha uma lesão que era bem captante. 3 semanas depois ele não respondeu. 2 meses depois a gente já tinha implante linfonodal. Então, hoje a gente fica por aqui. Voltamos semana que vem com mais um assunto. Muito obrigada. Até a próxima.